Tu não perdes dinheiro porque a tua estratégia não é boa. Tu perdes dinheiro porque o teu comportamento concernente ao mercado quando estás na conta real, ele muda. E esta frase tira o mercado do banco dos réus, por assim dizer, tira o mercado, tira o mercado como vilão dessa história e mostra que o verdadeiro motivo de tu não prosperares no trading és tu. São os teus sentimentos, quer dizer que tu te autossabotas. Por quê? Porque o teu cérebro, ele reconhece na conta demonstrativa que aquilo não é um dinheiro real, porque as tuas emoções concernentes às perdas que tu vais tendo na conta demonstrativa não se fazem sentir com as tuas emoções, diferente de quando estamos a operar na conta real. O que acontece? Ali nós começamos a ficar com o coração apertado. E isso é um dos principais motivos para a gente começar a fracassar concernente à nossa estratégia. Por quê? Porque o nosso cérebro entende que aquilo está nos fazer mal e está nos deixando numa posição desconfortável. E o que o cérebro menos quer é ficar desconfortável e numa situação de insegurança. Então, ele vai criando atalho, que isso é destruindo a estratégia que nós nos autocolocamos, que treinamos dias e dias e dias e dias para fazer aquilo dar certo. Ela funciona na conta demonstrativa, mas na conta real a realidade é outra. Por quê? O cérebro reconhece que aquilo nos mete em perigo. Cada quem vira uma luta, uma guerra intensa contra as nossas emoções. E se notarmos aos poucos, vamos estar mais focado no que a gente está a sentir do que na estratégia. Tem uma frase do Mike Douglas, sim, que diz que o mercado não premia quem está certo. O mercado ele não premia quem está certo. O mercado premia, ou o mercado é lucrativo para quem executa com precisão e sem se basear nas suas emoções. Por que eu digo isso? Porque eu já operei na conta demonstrativa, treinei a estratégia, treinei meses e meses. Vou na conta real, a tendência é sempre mudar alguma coisinha. Se na conta demonstrativa a gente operava num horário, na conta real, se operamos naquele horário e descobrimos que aquele horário não é tão lucrativo, mudamos para outro. Então, coisinhas pequenas que vão nos fazendo alterar aquilo que é a estratégia que a gente colocou, e a gente tem a certeza absoluta que aquilo é lucrativo para nós porque testamos durante meses. Então o que deve ficar na nossa cabeça? O que a gente deve colocar na nossa cabeça para entendermos o que é o mercado? O mercado, ele não quer saber de emoções. Ele sempre foi o mercado e sempre será o mercado. Por que eu gosto de dizer essa frase? Porque isso quer dizer que ele não muda. Desde que foi criado o mercado financeiro, bolsa de valores, coisas do tipo, o movimento é sempre o mesmo. O mercado é sempre o mesmo. As coisas sobem e baixam, independentemente de quem está a se sentir bem, quem não está a se sentir bem com isso. O mercado ele não reage às emoções. Então, se nós estamos a lidar com um instrumento de fazer dinheiro que é frio, que não importa-se com quem está aí do outro lado da tela, qual deve ser a nossa posição? Deve ser a mesma. Independentemente do que está a acontecer, se nós aplicamos taxativamente, com dor, com lágrimas, o que a gente treinou na conta demo, então aquilo que é a nossa estratégia, podes crer, vais lucrar tanto que tu não tens noção. Tu não vais... Vais descobrir uma coisa maravilhosa. Ali sim vais pertencer ao tal dito 5% de pessoas que vivem do trading. O resto está ali para entregar dinheiro. Então, sempre que tu estás a ver que tu estás a reagir demais ao comportamento, ao que o mercado está a apresentar, porque talvez um setup, podemos dizer um loss, muda as coisas, muda a tua forma de pensar. O que é que o nosso cérebro vai entender? Estamos numa situação de perigo. Por quê? Porque
perder dinheiro dói para qualquer pessoa. Perder dinheiro para qualquer pessoa dói. É por isso que os traders profissionais, eles não se deixam levar pelos resultados. Por quê? Sejam eles bons ou maus, a estratégia mantém-se. O que se planejou é o que vai se fazer. Independentemente se estás triste, se estás feliz, se, sei lá, se estás a faturar muito nesse dia, não muda. É sempre. Temos uma meta para ganhos e temos uma meta para perda. Se batemos essa meta, em qualquer de uma delas, a gente para. Aquilo é cumprido. Nossos índices são esses. Então, é nessa senda que a gente deve seguir. Então, talvez uns vão ficar porque a pensar, será que temos que nos comportar como se fôssemos um robô? Exatamente isso. Exatamente isso. Para um ser humano é meio que difícil. E eu digo que esse ponto sobre o comportamento é o que faz com que 90% dos traders tenham dificuldades extremas em faturar no mercado financeiro, porque há dinheiro para todos, chega para todos e é possível sim vivermos disso. Mas o que é que a gente vai ter que trabalhar para podermos viver disso? Vamos ter que trabalhar na nossa mentalidade, no nosso comportamento concernente ao trading. O trading não nos deve nada. Nós não devemos nada ao trading. Então, se estamos ali para tirar dinheiro, devemos nos comportar como alguém que quer tirar dinheiro do mercado. Faz uma outra análise. O que aconteceu comigo da última vez que eu quebrei? Por que eu quebrei a banca? Não tinha um stop loss. Quais foram os pontos pequeniníssimos da minha estratégia que eu não apliquei? Quais são os erros que eu cometi? Não estamos a dizer que tu tens que ser perfeito, mas tens que tentar ser, porque o mercado não permite brincadeira. O mercado é algo brutal. Então, se a gente quer viver disso, fazer disso uma fonte de renda, precisamos agir como tal. Precisamos ter paciência para tal. O profissionalismo não se adquire com a melhor estratégia, com bué de índice, saber bué de coisa. No meu caso, eu gosto de falar, no meu caso, não quer dizer que eu sou perfeito, mas eu só tenho uma estratégia. Eu estudei essa estratégia durante meses e meses e meses e eu sei que ela é funcional. Então, é essa estratégia que eu procuro aplicar durante anos e anos e anos e aperfeiçoando aquilo concernente ao meu comportamento. E tem mais uma coisa aqui. Eu penso que a gente não treina a estratégia, a gente treina o nosso cérebro a entender que aquilo é o que a gente deve fazer nessas situações. Porque se falar não, estou a treinar uma estratégia nova, eu penso que não chega a ser verdade. Por quê? Porque uma estratégia a gente pode saber, podemos elaborar uma estratégia boa, funcional, em menos de um mês. Menos de um mês a gente consegue elaborar e treinar uma estratégia boa. Mas agora, treinar o nosso cérebro a entender que a estratégia, quando está a ser boa, a gente tem que parar, e quando a estratégia está a ser má até um certo ponto, nesse dia com o mercado, a gente também tem que parar. Eu sinto que o controle emocional no trading é saber o que fazer, quando parar e quando continuar. Por quê? Se tu tens essas três metas, aí já estás a um passo à frente daquilo que é o controle emocional para o trading. O trading tem que saber o que fazer, o que eu coloquei na estratégia, quais são os meus planos. Eu vou entrar, bater os meus índices, mas já tive um loss. A minha meta de loss diário são de 3 entradas. Se derem loss, eu paro. Se der 8 wins, 5 wins, eu paro. Então, se bateste a meta, os teus índices estão lá, tu colocaste um limite certo para o número de entradas, tu colocaste um valor certo para cada entrada, mas sabendo que às vezes também, eu digo que o pior dia do trader são os bons dias. Por quê? Porque os bons dias, além de subirem o ego do trader, o que ele faz? A tendência é sempre aumentar a margem. Pode funcionar no curto prazo, mas quando der errado, a queda será maior. E por que será uma queda maior? Porque não vai ser uma queda que foi prevista. Quando você tem uma estratégia, você não está garantido que
pronto, tu vais ganhar sempre. Tu estás garantido de que estás organizado, e a organização é importante para o trading, tanto a organização do pensamento, a organização da estratégia. Isso nos deixa num estado de paz de espírito que não vale a pena. Então, para sermos traders lucrativos no mercado, não importa se tu nasceste onde, se tu nasceste, se tu já tens dinheiro, não importa. Não importa. Então, não limitem-se em colocar coisas na cabeça que não, fulano só fatura por causa daquilo. Não, o mercado não reage a emoções, o mercado não quer saber quem és tu. O mercado é o mercado. É brutal, é algo agressivo. Então, se tu não fores agressivo na mesma proporção, a tendência é seres engolido por esta máquina que devia ser de fazer dinheiro, mas você está a entregar dinheiro. Lógico que a gente vai perder, mas como é que a gente vai reagir a essa perda? Como é que um profissional, nesse caso, reagiria? É mais ou menos isso que a gente deve ficar a pensar. Então, algo importante que deve ficar aqui na nossa cabeça é o quê? O controle emocional, a gestão das nossas emoções é mais importante que a estratégia. Sem dúvida, é mais importante que a estratégia. Por quê? Porque é do controle emocional que a gente vai fazer dinheiro. Porque se a estratégia já for boa, tu tens a certeza que a estratégia é boa porque tu testaste meses e meses na conta demo. E para dizer que a conta demo é a mesma coisa, o mercado é o mesmo que na conta real, só que lá os fundos não são teus. É como se estivesses a operar com o dinheiro de uma outra pessoa. Então, por que quando você opera com o dinheiro de uma outra pessoa você é lucrativo e quando operas com o teu próprio dinheiro tu não és lucrativo? Então, reflita um bocadinho antes de voltar ao mercado, antes de voltar a estudar as coisas. O que é que eu quero? Ou estou aqui à busca de quê no mercado? O que é que os profissionais fazem para continuarem a ganhar? E o porquê que eu estou a perder? Então, esta é uma pergunta muito importante mesmo. Por isso, não esqueçam de seguir o canal. Esse foi o conteúdo que eu preparei para vocês hoje. Então, eu estou a gravar no carro porque vim atender uma situação, mas eu sei que vocês percebem. Então, continuem a subscrever. O último vídeo teve uma boa reação, tivemos bastante visualizações e isso é bom. Espero ter ajudado, ter contribuído com alguma coisa. Para dizer que o próximo vídeo a gente vai falar da estratégia em que eu opero. Então, vamos falar disso, vou vos mostrar algumas coisas, o que é bom na minha estratégia e o que eu acho que é difícil seguir, para assim estarmos em conexão, para vocês entenderem que eu não sou perfeito, também falho e que tudo é possível. E que esse ano vamos fazer muito dinheiro com o mercado financeiro. Então é isso, estamos juntos, sigam o canal, subscrevam, we get it. Wilson Paulo Trade está convosco.